pessoal que está nos assistindo, uma boa tarde. Hoje nós temos a honra aqui de transmitir com o presidente nacional do Democracia Cristã, José Maria Emael. Vamos falar de democracia cristã e a Constituição Federal de 88. Eu quero agradecer a todos que já estão aí online nos assistindo. Hoje nós vamos falar com o Emael, que brevemente aqui vou ler um resumo do currículo. Ele que nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, casado, tem 2 filhos e 5 netos e uma bisneta. Advogado com especialização em direito tributário, é também empresário, atuando há 46 anos nas áreas de marketing, comunicação e informática. Profissional de relações públicas, é um dos primeiros registros no CONREP, segunda região de São Paulo. Em 1962, ingressou no PDC, Partido Democrata Cristão, passando a atuar na Juventude Democrata Cristã. Em 1985, já empresário e advogado em São Paulo, como candidato pelo PDC, que então ressurgia no cenário político nacional, disputou a Prefeitura de São Paulo, construindo a base para o desenvolvimento partidário. Nas eleições municipais de 85, em São Paulo, que foi lançado seu jingle de campanha Ei, Emael, um democrata cristão, criado pelo também democrata cristão José Raimundo de Castro. Hoje, nacionalmente conhecido, esse jingle tem acompanhado toda a sua trajetória política. Em 86, foi eleito deputado federal por São Paulo, alcançando mais de 72 mil votos, uma das maiores votações para deputado federal na época. Na Assembleia Nacional Constituinte, destacou-se como um dos 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas, tendo aprovado 145 propostas relevantes, estando a maior parte delas inserida na Constituição brasileira. Ainda na Constituinte, foi autor do histórico pronunciamento que defendeu a presença do nome de Deus na Constituição, opondo-se à proposta para retirá-lo. Conceitualmente, sua maior contribuição ao texto na nova Constituição foi a formulação da proposta que deu origem ao inciso 1º do artigo 3º da Constituição Federal, que define o modelo de sociedade a ser construída pelos brasileiros: livre, justa e solidária. Em 1990, foi reeleito deputado federal pelo PDC, também por São Paulo. Como parlamentar, destacou-se ainda pelo grande número de projetos apresentados, inclusive aquele que eliminou o limite de dependentes para a redução do imposto de renda. Em agosto de 96, após o partido ter obtido o seu registro definitivo junto ao Tribunal Superior Eleitoral, foi eleito presidente da Comissão Executiva do Diretório Nacional do PSDC, Partido Social Democrata Cristão, posição que hoje ainda ocupa, reconduzido ao cargo em sucessivas reeleições. Em 1998, concorreu à presidência da República pelo PSDC, sendo votado em grande parte dos municípios brasileiros. Em 2006, concorreu à presidência da República pela segunda vez, acompanhado por lideranças do PSDC, que disputaram o governo do Estado em 25 unidades da Federação e Senado, em 19 estados, demonstrando ser o PSDC um partido realmente nacional e independente. Em 2010, ainda na missão de consolidar a democracia cristã no Brasil, disputou pela terceira vez a presidência da República, tendo durante a campanha eleitoral apresentado como uma de suas propostas a criação do Ministério da Família. Nesta eleição, a sociedade brasileira redescobre a democracia cristã, tendo Emael se classificado em 5º lugar, entre os 9 candidatos a presidente da República. Em 2012, Emael foi candidato à Prefeitura de São Paulo, 27 anos após sua histórica campanha para prefeito em 1985. Em 2013, nas comemorações dos 25 anos da nova Constituição brasileira, entre as homenagens que recebeu, merece destaque as homenagens do Conselho Federação da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB São Paulo, e do Congresso Nacional, que condecorou Emael com a medalha Assembleia Nacional Constituinte. Em 2014, com a democracia cristã já consolidada em todo o país, Emael se candidatou a presidente da República pela 4ª vez, tendo como proposta central cumprir e fazer cumprir a Constituição. Isso é só um resumo da grande história aí do nosso presidente nacional, Emael. Emael, mais uma vez, quero agradecer ao senhor pela disponibilidade de conversar com a gente. E gostaria de pedir que, como saudação, né, eu li um resumo aqui do currículo, o senhor fale um pouquinho mais sobre quem é o Emael para a gente iniciar, por favor. Obrigado.
Diego, a alegria minha de estar conversando com os nossos companheiros democratas cristãos do Paraná, né? E essa estratégia desse tipo de evento é algo que a gente tem que aproveitar, né? Falava isso um pouco antes de nós começarmos a conversar, né? E a ideia é, a partir de agora, nas terças e nas quintas-feiras, realizar esse encontro com todos os diretórios estaduais da democracia cristã do Brasil, 2 por semana. E a inspiração disso é exatamente este programa que nós estamos dando agora. Parabéns. Que honra, que honra. Eu agradeço mais uma vez e gostaria de começar perguntando para o senhor um pouquinho, que até foi uma fala que o senhor fez em Curitiba, eu estava presente, achei muito interessante, a questão da história da democracia cristã no Brasil e no mundo. Se eu puder passar um resumo dessa história para a gente, para o pessoal de casa entender um pouco mais a democracia cristã. Aliás, viu, Diego, eu tenho dito aos nossos líderes o seguinte: a primeira virtude de um líder da democracia cristã tem que ser contador de histórias, contador da nossa história. Então, eu vou dar um resumo dessa história. A democracia cristã, como filosofia, como princípio, como ideia, construir sociedades livres, justas e solidárias, já existia no mundo provavelmente desde o século XIX. Mas essa ideia se transforma em partido político pela primeira vez na história, em plena Segunda Guerra Mundial. Itália, 1942. Um estadista italiano, Alcide De Gasperi, funda o PDC, Partido Democrata Cristão. 3 anos depois, se elegeria primeiro-ministro da Itália e é o grande reconstrutor da Itália no pós-guerra. E essa ideia caminha na Europa. E em 1945 chega na Alemanha, quando o estadista alemão Konrad Adenauer funda a União Democrata Cristã, CDU, o mesmo partido da ministra da Alemanha, Angela Merkel, a maior líder democrata cristã da Europa. E nesse mesmo ano, de 1945, um grupo de jovens brasileiros estava na Europa, liderado por um jovem negro que depois seria o maior nome na área do direito do trabalho no Brasil, Cesarino Júnior. E esse grupo se encanta, se maravilha, se entusiasma com esta ideia de construir sociedades livres, justas e solidárias. E chegando no Brasil, em 9 de julho de 1945, no centro de São Paulo, nas escadarias do Teatro Municipal, fundavam também aqui no Brasil o PDC, Partido Democrata Cristão, trazendo a democracia cristã para o Brasil. E a democracia cristã logo cresce, né? Logo cresce. Jânio Quadros, em 48, se elege, assume como vereador em São Paulo. Depois se elege deputado estadual e, em 53, se elege prefeito da cidade de São Paulo. 50, André Franco Montoro, menino ainda, jovem, ingressa na democracia cristã, se elegendo vereador por São Paulo. Depois, aí no Paraná, o jovem também, José Richa, entra na Juventude Democrata Cristã. Mais tarde é o presidente nacional da Juventude Democrata Cristã e é um dos grandes líderes da democracia cristã do passado. Em 62, lá em Porto Alegre, eu ingresso na Juventude Democrata Cristã. Eu fui um dos militantes e um dos dirigentes da Juventude Operária Católica no Rio Grande do Sul. E, através da JOC, eu conheci a doutrina social da Igreja, a encíclica Novaro de Leão XIII, quando ele afirma que o trabalho não é mera mercadoria, mas é a expressão da dignidade humana. Fui presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Filosofia da PUC, depois da Federação de Estudantes Universitários Particulares do Rio Grande do Sul. E quando terminou essa fase, eu decidi ingressar, então, na vida pública no partido político. E escolhi, então, o partido que batia com aquilo que eu pensava, com os meus sentimentos, e me filiei na Juventude Democrata Cristã.
Isso foi em 1962. Isso já são mais de 50 anos de democracia cristã. Mas chega a 65, e em 65 o regime militar edita o Ato Institucional número 2, que extinguiu os 13 partidos que existiam no país. O presidente nacional da democracia cristã era o então deputado federal Franco Montoro, e depois disso, durante 20 longos anos, a democracia cristã fica fora do Brasil. Enquanto a democracia cristã no mundo reerguia nações, fortalecia democracias, o Brasil ficou privado dessa força transformadora. Mas em 1985, fim do bipartidarismo, fim da Arena e MDB como duas únicas forças políticas existentes no país, um médico, lá no Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, refunda a democracia cristã, com o mesmo nome anterior, PDC, Partido Democrata Cristão. E aí descobre que aqui em São Paulo está um antigo militante. Aí sou convocado para ser o presidente do partido em São Paulo e ser o candidato da democracia cristã à prefeitura de São Paulo. Não havia melhor maneira de nós mostrarmos que estávamos de volta do que disputar a prefeitura da maior cidade do Brasil. Na época, eu concorri com Jânio, Fernando Henrique, Suplicyra. E foi nesta campanha que um companheiro nosso, que é um companheiro extremamente dedicado, ele é um alfaiate, mas é também compositor de música popular, tem a genialidade de criar o jingle Emael, um democrata cristão. Qual foi a genialidade do Castro? Foi ver no EY, o EY brasileiro, que nós falamos a toda hora. É por isso que o jingle começa com EY, né? E depois completa Emael. No ano seguinte, a democracia cristã já elege 5 deputados federais constituintes. Eu por São Paulo, companheiro no Rio e 13 em Goiás. Em 90, a democracia cristã me reelege deputado federal por São Paulo. Depois vamos falar um pouco da presença da democracia cristã na Constituinte. Não? Sim. Mas em 93 ocorre a segunda tragédia da democracia cristã no Brasil. Uma decisão profundamente equivocada da direção nacional promove a fusão do PDC com o PDS. E a democracia cristã é destruída pela segunda vez no Brasil como partido político. Fiz tudo que estava ao meu alcance, me pedir a fusão, tudo. Na madrugada do dia 13 de abril de 93, entrei com mandato de segurança, levando na residência de um ministro do TSE o mandato de segurança, tentando impedir a fusão, mas não fomos acolhidos. Eu fiz questão, Diego, companheiros, de acompanhar a agonia da democracia cristã até o seu final. Às 9 horas da manhã, entrei no plenário da Câmara dos Deputados, onde se realizou a convenção, e me sentei na última fileira. Na medida que as horas iam passando, a sensação da perda crescia. A vontade que eu tinha era de erguer os braços e abraçar a democracia cristã para que ela não fosse embora. Às 15 horas, uma profunda comoção tomou conta de mim. E num pedaço de papel escrevi o que a alma ditava. Velo nesse momento, 3 horas da tarde, no dia 13 de abril de 1993. Solitariamente. A também triste e solitária agonia da democracia cristã. No passado, foi a mão fria do regime militar que lhe negou a existência. Hoje, são seus próprios dirigentes que lhe negam a vida quando teriam o poder de perpetuá-la. Mas a democracia cristã, que já renasceu uma vez, renascerá novamente. E ao renascer no próximo amanhã, será eterna. Vocês, Diego, vocês, companheiros, são testemunhas dessa eternidade da democracia cristã. Então, esse é um breve resumo dessa história do passado, mas que é viva no presente, né?
E vamos continuar a conversar. Muito legal. A gente vê que a democracia cristã como conceito, né, ela vem lá de trás, mas como partido também ela tem uma longa história aqui no Brasil, né? Como o senhor falou, foi um partido que foi fechado, né, pelo regime militar, depois por uma decisão interna equivocada também, ele foi fundido com outro partido, deixou de existir, mas renasceu e está forte até hoje. E aí eu pergunto para o senhor, se o partido foi refundado 2 vezes, é porque com certeza ele tem muitos bons diferenciais, senão ele não teria voltado. O que diferencia o Democracia Cristã dos demais partidos? Bom, inicialmente, o nosso objetivo, a nossa proposta central, né? Que é a mesma proposta existente em todo o mundo. Nós estamos em mais de 100 nações, nós estamos em todos os continentes, e a proposta em todo o mundo é a mesma: construir sociedades livres, justas e solidárias. Outro dado que nos diferencia é a solidariedade interna, é a lealdade interna. Na democracia cristã, companheiro não fica pelo caminho. Estamos sempre juntos. Infelizmente, é um fato que acontece com muita frequência. O presidente de um diretório de um partido político dorme presidente e acorda destituído. Na democracia cristã, isso não existe. Não há força humana capaz de destituir um órgão partidário da democracia cristã que cumpre o programa e segue o estatuto. Então, na democracia cristã, a pessoa pode colocar um sonho no projeto, porque sabe que não vai ser traído lá na frente. Então, essa é uma virtude que é reconhecida em todo o Brasil, tá? Pela democracia cristã. Realmente, isso é um grande diferencial. Ainda mais quando a gente puxa para a realidade municipal, né? Aqui, Paysandu é uma cidade de 40 mil habitantes, né? 20, 25, 26 mil eleitores, e a gente vivenciou muito, né? Na própria pele e também nos companheiros de luta aí, muitas vezes essa questão assim, na beira da eleição, o partido é tomado, né? E no Democracia Cristã isso não acontece, né? Em nenhum lugar, né? Então a gente tem firmeza tem segurança para desenvolver o trabalho, para vestir a camisa realmente, né? É verdade, Diego. E a direção nacional age dessa maneira com os diretórios estaduais. E os diretórios estaduais agem da mesma maneira com as direções municipais, né? E eu volto a dizer, nós somos uma coisa só. Uma das mais belas definições do que é a democracia cristã me foi dita por um companheiro, ele era o tesoureiro-geral do estado do Amazonas, num evento lá atrás, realizado em Boa Vista, lá em Roraima. Foi um evento sexta e sábado. Na sexta-feira trabalhamos duro o dia inteiro e à noite então fomos jantar nas margens do rio que banha Boa Vista, num restaurante aberto, né? Noite estrelada, bonita. Tínhamos terminado de jantar quando um companheiro me fez uma pergunta: presidente, o senhor sabe o que nós somos? Eu falei: sei, nós somos um partido que tem compromisso com a família. E aí ele falou: é verdade, presidente, mas nós somos também outra coisa. Sim, nós somos um partido que tem uma história muito forte. Aí o companheiro falou novamente: é verdade, mas nós somos também outra coisa. Aí eu perguntei: então diga logo que outra coisa nós somos. Aí ele fez assim com as mãos: nós somos uma onda. Quando essa onda se move, todos nós nos movemos juntos. E chegará o momento em que essa onda será tão forte que nada mais poderá se opor a ela. E nós somos exatamente isso. Nós não vamos um para o lado, um para o outro, nós estamos sempre juntos, sempre, no Brasil inteiro. Todos os anos, no último final de semana de novembro, é realizado um encontro nacional de presidentes de diretórios estaduais.
que hoje não é mais só de presidente de diretórios estaduais. Cada presidente leva as suas comunidades, suas lideranças. Né? E o momento mais bonito desse encontro é a chegada. Né? É aquela vontade de abraçar, de falar, de ouvir, né? Como em festa de família, né? Porque nós somos, na verdade, uma grande família nacional. Isso é muito legal. E graças a Deus é um grande diferencial do nosso partido. O senhor tem uma história muito bonita e de muitos destaques, né? O senhor foi deputado, candidato a prefeito de São Paulo, foi candidato a presidente algumas vezes. Tem um papel fundamental na construção da democracia cristã no Brasil. Mas eu gostaria de falar de uma coisa que, na minha opinião, talvez seja o maior destaque da vida profissional do senhor, que é a participação na Assembleia Nacional Constituinte, né? Realmente é uma coisa histórica, né? E eu queria perguntar para o senhor como que foi essa experiência, né? O que o senhor mais gostou nessa experiência e o que não deu, alguma coisa que não gostou, que não deu certo, ou que poderia ser diferente? Olha, uma coisa eu já afirmo de início. Valeu a pena ter vivido para ser constituinte. Nós temos um pedreiro trabalhando aqui que nós vamos mandar ele suspender um pouco o trabalho, viu? Não, a gente espera um pouquinho, não tem problema, não. Bom, vamos lá. Todos nós, constituintes, nós tínhamos a exata noção do que nós estamos fazendo. Nós estávamos construindo a história. Então, era uma sensação de responsabilidade imensa. Era algo físico, aquela sensação física de que nós estávamos construindo história. Né? E que a posteridade, né, teria muito a ver com aquele momento. Né? E uma coisa que eu quero dizer, Diego e companheiros, é o seguinte: é fundamental que os democratas cristãos conheçam esta obra da democracia cristã na Constituição Federal. Nenhum partido político no Brasil tem nas mãos o que os nossos líderes, que os nossos filiados têm. A imensidão da obra realizada pela democracia cristã na Constituição. Conceitualmente, a maior contribuição nossa para a sociedade brasileira foi a definição do modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros. Nunca antes uma Constituição tinha dito aonde a gente quer chegar. E a democracia cristã indicou o caminho. Tudo que nós fizermos tem que ser esse objetivo: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu propus isso bem no início da Constituinte. Bem no início. Ela foi acolhida e não saiu mais do projeto constitucional. Em um determinado momento, no final da Constituinte, porque esse princípio constitucional ele está inscrito, esculpido no inciso 1º do artigo 3º da Constituição. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Mas no final da Constituinte, esse inciso 1º tinha passado a ser o 4º. Aí eu entrei com uma emenda de redação. O que os constituintes aprovaram não foi isso. O primeiro e maior mandamento é construir uma sociedade livre, justa e solidária. E o relator, Bernardo Cabral, despachou da seguinte maneira: é verdade, o que os constituintes aprovaram é que este princípio constitucional seja o primeiro princípio, né? O princípio mais forte, o princípio que incorpora o objetivo da Assembleia Nacional Constituinte: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Nós vamos ver outras áreas. Avanços sociais dos trabalhadores. Todos os avanços sociais dos trabalhadores são obra da democracia cristã. Vamos elencar alguns deles. Redução da jornada de trabalho semanal de 48 para 44 horas semanais. Como é que era antes? Antes de 88,
A jornada semanal era 48 horas. A democracia cristã é que propôs, defendeu e aprovou a redução da jornada semanal do trabalho de 48 para 44 horas semanais. E foi coautor comigo nessa proposta o constituinte Gastone Righi, do PTB, já falecido, e essa lembrança que faço agora é uma homenagem à sua memória. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e no mínimo de 30 dias. Essa é indiscutivelmente a maior vitória dos trabalhadores na Constituinte. Como é que era antes? Quem recebia por semana só tinha 5 dias, só tinha 7 dias de aviso prévio. Quem recebia por quinzena, 15 dias. Só quem tinha 30 dias de aviso prévio era quem recebia por mês. Então, o mestre de obra na construtora, 20 anos de construtora, recebia por semana 7 dias. O rapaz, a moça do escritório recebia um por mês, era mandado embora 30 dias. Não tinha a menor justiça, nem lógica. Então, propus, defendi e aprovei, em nome da democracia cristã, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e no mínimo de 30 dias. Quando foi promulgada a Constituição, em 5 de outubro de 88, nenhum trabalhador mais foi mandado embora sem no mínimo 30 dias. E depois foi aprovada a legislação que regulamentou a proporcionalidade. Hoje são mais 3 dias por tempo de casa, até o total de mais 60. Então, os nossos companheiros agora, por exemplo, na eleição municipal, podem chegar e falar com orgulho, né? Aqui na minha cidade, nenhum trabalhador é mandado embora sem ter no mínimo 30 dias de aviso prévio e mais 3 dias por tempo de casa. Quem colocou isso na Constituição foi o meu partido, foi a democracia cristã. Na área da proteção do mercado de trabalho da mulher, eu não fui o autor dos 120 dias, embora tenha sido o constituinte que defendeu de 90 para 120 dias o auxílio maternidade. Mas me preocupou que isso pudesse ter um efeito perverso no mercado de trabalho, limitando o mercado de trabalho da mulher. Aí, então, propus, defendi e aprovei a possibilidade de incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher. Uma senadora, recentemente, aprovou um projeto de lei, que hoje é lei, permitindo, de uma forma opcional, o auxílio maternidade seja de 180 dias, em troca, a empresa tem incentivos para compensar esse alargamento do auxílio maternidade. Ainda na área do trabalhador, o direito do trabalhador ao lazer. A vida não pode se consumir só a trabalhar e morrer. Então, propus, defendi, aprovei, em nome da democracia cristã, hoje é a Constituição, que o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Hoje, por anos de férias que tenha isenção de IPTU, por exemplo, tem o suporte constitucional exatamente nesse mandamento. E o que disse quando defendi essa proposta? Fui à tribuna da Constituinte e assim me expressei. Para nós, da democracia cristã, o trabalhador tem direito a viver a vida, a usufruir a vida, e não apenas gastá-la na rotina de nascer, trabalhar e morrer. Isso é a democracia cristã. E tem muito mais, né? A lista é grande, né? A gente estava discutindo outro dia no nosso grupo de WhatsApp do partido aqui do município, né? Como é fácil defender a democracia cristã, né? Numa época aí que grande parte dos partidos estão muito desgastados, né? As figuras partidárias estão desgastadas, mas a gente consegue fazer a defesa, grande parte por conta desses avanços muito importantes que a gente teve na Constituição e que tiveram autoria da democracia cristã. O senhor disse algumas muito importantes, eu anotei algumas outras aqui que eu gostaria que o senhor comentasse também para a gente. A questão para o contribuinte, né? O senhor fez uma emenda em relação ao fim da indústria do empréstimo compulsório, teve mais algumas questões sobre tributos com efeito de confisco. Como que foi essa parte?
Muito bem, parabéns, hein? Você está ficando mestre. Obrigado. Vamos à questão do empréstimo compulsório. Hoje as pessoas não sabem mais do que é isso. Porque depois da Constituinte de 88, nunca mais teve empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório era uma medida que permitia o governo federal estabelecer na verdade, um verdadeiro confisco, né? Através de um empréstimo compulsório. Eu me lembro que na tribuna eu disse o seguinte: eu propus, defendi, aprovei que para aprovar, para existir um empréstimo compulsório, ele tem que ser aprovado por uma lei complementar. Uma lei complementar é uma lei muito difícil de aprovar, porque ela tem que ter o apoio da maioria do Congresso Nacional, né? Então propus, né, exatamente a existência de uma lei complementar. Por isso que depois nunca mais teve empréstimo compulsório no Brasil, graças à democracia cristã. Mas ainda na área tributária, a democracia cristã, por meu intermédio, é autora do inciso 4º do artigo 150 da Constituição, que proíbe que tributo tenha efeito de confisco. Hoje, este mandamento constitucional, na área tributária, é um marco, porque nenhum tributo pode ter uma característica confiscatória que impeça um empresário de manter sua empresa, uma pessoa de manter sua família, né? Isso é bem democracia cristã, isso é o amor à justiça, a causa da justiça, né? Agora, vamos...